Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema assim que gera bastante dúvida, né? A relação entre superdotação e TDAH. Uhum. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. E a gente vai mergulhar um pouco também no que chamam de dupla excepcionalidade, sabe? Quando as duas coisas acontecem juntas. Exato. É um campo bem interessante e importante de discutir. Temos aqui um estudo bem legal da Clarícia Maria Marques Ojeda, que olhou para indicadores e habilidades sociais nesse contexto específico. Um trabalho relevante, sim. A ideia hoje é tentar assim, desenrolar um pouco as semelhanças, as diferenças e, acho que principalmente, os desafios na hora de identificar essas condições. Especialmente quando elas aparecem misturadas, né? Aí complica. Com certeza. Preparados? Então vamos lá entender melhor essa história. Vamos lá. Para a gente começar, vamos colocar os pingos nos is, né? Superdotação. O que define isso? Tem aquele modelo do Renzulli que fala de uma combinação de três coisas. É isso? Isso, exatamente. É um modelo bem conhecido. Pensa num tripé. Uma habilidade acima da média em alguma área, pode ser intelectual, artística, enfim. Uhum. Um grande envolvimento com a tarefa, tipo aquela paixão, sabe? Aquela capacidade de mergulhar fundo no que interessa. Foco intenso. Isso. E criatividade, a capacidade de pensar diferente, de encontrar soluções novas. Outro conceito que ajuda a entender é o de dissincronia. Ah, sim. Explica um pouco melhor. A dissincronia basicamente aponta para um desenvolvimento que não é igual em todas as áreas ao mesmo tempo. A pessoa pode ser super avançada intelectualmente para a idade, mas talvez emocionalmente ou na coordenação motora ela não esteja no mesmo nível, sabe? Entendi. Um desenvolvimento meio desigual. Faz sentido. E o TDAH, como a gente entende ele hoje? Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. As características principais são aqueles padrões persistentes de desatenção. Dificuldade de focar, né? Exato. E ou de hiperatividade e impulsividade. Agitação, dificuldade de esperar a vez, agir sem pensar muito. Uhum. O ponto-chave é que esses padrões, eles precisam atrapalhar o funcionamento da pessoa no dia a dia. Na escola, no trabalho, nas relações. Não é só ser agitado de vez em quando. Não, de forma alguma. Tem que ser algo persistente e que causa prejuízo. E o diagnóstico é clínico, baseado no comportamento que a gente observa. Certo. Geralmente seguindo critérios como os do DSM, CID. Isso. E é fundamental observar se esses comportamentos acontecem em mais de um lugar. Tipo, não só em casa ou só na escola. Tem que ser mais generalizado. Entendi. E aí que entra a tal da dupla excepcionalidade, né? Quando essas duas condições, superdotação e TDAH, aparecem juntas na mesma pessoa. Exatamente. O estudo da Ojeda até comenta que essa é uma população que talvez esteja crescendo ou, pelo menos, sendo mais identificada. Mas que corre o risco de ser meio negligenciada. Sim, infelizmente. Porque a coisa fica bem complexa aqui. Existe uma sobreposição de características que pode confundir muito. Tipo o quê, por exemplo? Olha, agitação, questionar regras, ficar entediado muito fácil com rotina, impulsividade. Tudo isso pode aparecer tanto numa pessoa superdotada, às vezes por causa daquelas sobreexcitabilidades que alguns autores falam, tipo uma intensidade maior, precisar de mais movimento, ou ter uma imaginação superativa. Ah, entendi. A agitação não é só do TDAH, então. Pode não ser. E essas mesmas características também aparecem no TDAH, daí a dificuldade. Nossa, vira uma armadilha, né? Como é que diferencia? Totalmente. Uma armadilha mesmo, porque a superdotação pode acabar mascarando o TDAH, a pessoa compensa as dificuldades com a inteligência, sabe? Ah, E o TDAH também pode ofuscar a superdotação. Comportamento mais disruptivo chama mais atenção do que as altas habilidades. complicado. E um comportamento que parece só desinteresse, por exemplo, pode ser interpretado errado? Exato. Pode ser tédio por falta de desafio, que é algo da superdotação, ou dificuldade de manter o foco, do TDAH. Uma pista que alguns estudos dão é olhar a consistência. Como assim? Aquele comportamento acontece em qualquer situação. Ou é mais forte em contextos específicos, tipo numa aula que a pessoa acha muito fácil. O primeiro caso pode sugerir mais TDAH, o segundo talvez mais a superdotação reagindo, né? Mas é delicado, não é uma regra simples. Imagino.
E a identificação, então, deve ser um super desafio. O que a pesquisa da Ojeda fala sobre como fazer isso? Ela reforça muito o que outros especialistas dizem. Precisa de uma avaliação feita por vários profissionais, uma equipe multi, Não é só um médico ou só um psicólogo. idealmente não. E usa muitas fontes de informação. O que os pais percebem, o que os professores relatam, a autoavaliação da própria pessoa, se já tiver idade, Uhum. e observar diretamente essa criança ou jovem em diferentes momentos e lugares. Na escola, em casa, em atividades. Para ter um quadro mais completo. Exato. E tem um alerta importante: o risco de focar demais só no cognitivo, nas notas altas, e esquecer de olhar para o lado socioemocional. E essa dificuldade toda no diagnóstico, essa mistura de características, imagino que isso afete como a pessoa interage com os outros, né? E as habilidades sociais, como ficam? Olha, esse é um ponto bem sensível. Alguns estudos mostram que jovens com dupla excepcionalidade podem ter, sim, uma autoestima, um autoconceito mais baixo. Mais baixo que quem só tem superdotação. Isso, comparado com colegas superdotados sem TDAH. A própria pesquisa da Ojeda, que você mencionou, encontrou resultados mais baixos em habilidades sociais no grupo com indicadores de TDAH, quando comparado com o grupo só com indicadores de superdotação. Então as dificuldades sociais parecem ser mais marcantes nesse grupo da dupla excepcionalidade. Parece que sim, é um ponto que merece muita atenção. Complicado. Então, pensando em como ajudar, né? No apoio, na intervenção, o que se recomenda? A palavra-chave é individualização. Não tem receita de bolo. A abordagem precisa ser feita sob medida para aquela pessoa. Olhando as duas coisas, né? O potencial e a dificuldade. Exatamente. Olhar tanto para desenvolver os potenciais, as altas habilidades, que é fundamental, quanto para ajudar com as dificuldades, sejam elas do TDAH, sejam emocionais ou sociais. A literatura critica muito aquelas intervenções que só focam no problema, no déficit. Tem que valorizar o que a pessoa tem de bom também. Claro, pensar em estratégias diferenciadas na escola, adaptações. E um ponto muito importante: entender que nem tudo o que funciona bem só para TDAH vai ser o ideal aqui. Ah, é? Tipo o quê? Por exemplo, aquela ideia comum de reduzir estímulos para ajudar na concentração de quem tem TDAH. Sim. Para alguém que também é superdotado, isso pode ser péssimo. Pode levar a mais tédio ainda, mais desinteresse. Essa pessoa talvez precise justamente de mais desafios, de um ambiente rico para se engajar. É um equilíbrio delicado. Entendi. É preciso equilibrar as necessidades das duas condições, que podem ser até opostas às vezes. Exatamente, é um quebra-cabeça para montar caso a caso. Entendi. Então, para a gente ir fechando o nosso papo de hoje, olhar para a superdotação, TDAH e dupla excepcionalidade exige, assim, muito cuidado, né? Muita atenção aos detalhes. Com certeza. Nada de rótulos fáceis, é preciso buscar uma compreensão completa da pessoa, com seus pontos fortes, seus desafios e todo o contexto emocional e social dela. Isso mesmo. E fica talvez uma reflexão para a gente, né? Para quem nos ouve, como é que a gente pode melhorar os nossos sistemas na escola, na família, na área da saúde? Para identificar melhor. Identificar e apoiar essas pessoas de forma mais eficaz. Como garantir que tanto as altas habilidades delas sejam nutridas, sejam estimuladas, quanto as suas dificuldades sejam compreendidas e atendidas? Exatamente. Como evitando que uma coisa esconda a outra ou que um diagnóstico errado acabe atrapalhando mais do que ajudando. Exatamente. Como oferecer o suporte certo para que essas pessoas possam florescer, né? Com todo o seu potencial e suas particularidades.